Olá, professores, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma TPC hoje, dia 1º de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje serão duas ATPCs, né? Eu acho que as coordenadoras, os coordenadores das escolas informaram vocês que a dinâmica mudou um pouquinho das ATPCs, né? São Paulo nos propôs agora uma nova tabela de quantidades de DE, UE, né? Então, serão duas ATPCs, né? Pelo menos o que a gente foi informado até agora, serão duas ATPCs da DE a cada 15 dias. Então, como que nós faremos hoje? Então, eu farei as duas ATPCs de hoje, né? Depois na próxima ATPC da diretoria, a Lilian, depois a Rejane, a gente vai se revezar aí nas próximas três, nessa e mais duas ATPCs aí, 2 semanas de ATPCs, tá bom? Então eu escolhi assim um tema um pouco mais geral, né, para abranger aí toda a nossa área. Espero que vocês gostem. E é isso, vamos dar início aqui. Deixa eu mostrar para vocês os objetivos do nosso encontro. Então, os objetivos hoje, né? Estudar as competências socioemocionais, seu embasamento, os conceitos associados e, além disso, nós vamos conhecer uma outra ferramenta pedagógica, né? Vamos conhecer uma ferramenta digital que pode ajudar e contribuir com as aulas remotas, né? Que é o Kahoot. Quem vai me ajudar a falar um pouco dessa ferramenta é um querido amigo professor que se dispôs a explicar aqui pra gente, né? Ele fez um vídeo, vai entrar aqui no término da minha fala e ele vai explicar pra gente um pouco como funciona essa ferramenta, as funcionalidades, o que ela tem de bacana e como é que faz para usar, tá bom? Porque o intuito, pessoal, é sempre de oferecer ideias, né? Formação no geral a vocês. E aí, mediante a situação de cada um, né? O contexto, a escola, os alunos, vocês têm aí, né, a liberdade de elencar aquilo que vai ajudar ou não. Né? Mas no sentido geral, conhecimento nunca é demais, né? É bom a gente conhecer diversas ferramentas, por umas a gente se interessa mais, outras menos, tá bom? Então, como que vai ser hoje? A gente vai ter uma atividade no Padlet, que eu vou passar daqui a pouquinho para a gente iniciar, e depois no término da TPC, eu gostaria que vocês respondessem o formulário, tá bom? Então, a atividade inicial aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem participar ou não, tá? Mas o formulário final eu peço que vocês respondam, tá bom? Agradeço desde já as respostas de vocês. Então, eu elenquei aqui para a gente trabalhar hoje um pouquinho as competências socioemocionais. A construção histórica desse conceito, de onde ele vem, né? Porque está muito presente na nossa atual BNCC, né? Em vários documentos. A gente fala bastante hoje na escola das competências socioemocionais. Mas e então, né? De onde elas vêm? Qual a construção até histórica desse conceito? A gente de humanas quer saber muito, né? Tem muita ânsia de entender de onde vem, como foi construído, né? Quais os interesses, quem está por trás, de onde vêm essas teorias. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? É um tema que me encanta muito. Já digo para vocês que eu tenho assim uma afinidade muito grande, é algo que eu estudo à parte, assim, que eu gosto bastante, me afinizo bastante. Não tinha ouvido nem falar antes de entrar na diretoria, né? Eu entrei lá na diretoria em 2016 como diretora de núcleo. E lá que eu comecei assim a estudar, a fazer uns estudos desse tema, né? Porque até então, né, em toda a minha formação,
eu nunca tinha ouvido falar a respeito de competências socioemocionais, nunca tinha dado assim nenhuma importância para esse tema, né? Desconhecia realmente. E aí, quando eu comecei na diretoria, comecei a conhecer principalmente o programa Ensino Integral, né, me aproximar um pouco dessas ideias, eu fui me afinizando e gostando bastante, né? E de lá para cá tenho estudado bastante a temática. Então, espero que seja útil para vocês, né? Que vocês gostem e que seja útil nas vivências aí de vocês. Então, em primeiro lugar, né? Eu já falei aí um pouquinho como é que foi a minha ligação com o tema, né? E vocês, né? O que vocês pensam sobre o socioemocional na escola? Então, essa é a nossa atividade do dia, né? Seria essa participação de vocês aí, opcional, tá, pessoal? Essa. O final, o formulário, como eu disse, eu vou pedir que vocês realmente respondam, né? Até para que eu possa ter noção de quantos professores estão assistindo, né? Estão participando. Agora, essa aqui fica como opcional. É no Padlet, aquela ferramenta que a gente já usou algumas vezes. Então, foi aí junto ao ofício o link da página aqui. Daí vocês entram, né? Podem parar um pouquinho o vídeo, entram na página e respondem, né? Podem responder aí o que vocês pensam, né? Ah, é importante, não é importante? Ah, eu consigo trabalhar, não consigo? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então acho que não faz parte aí do que a gente deve oferecer na escola, enfim, tá? Então fiquem à vontade para expor as opiniões, as ideias de vocês lá no nosso mural virtual. O bacana é que lá, quando a gente expõe, os colegas também vão interagindo, né? Podem comentar também embaixo das publicações dos colegas. Fiquem bem à vontade para que a gente possa criar um espaço bem assim interativo de, de exposição aí de ideias, tá bom? E aí, então, né? Como eu não tenho aqui, né, na gravação as ideias de vocês, o que eu fiz? Eu fui buscar algumas pesquisas sobre o tema, né? Então, o que os educadores pensam sobre o socioemocional na escola, em primeiro lugar? E aí eu encontrei uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna que trata exatamente desse tema, né? Então, para os educadores, né, esse tema é importante, não é importante, é viável, não é viável, deve ser feito pelo próprio professor, por um outro professor, né? Então, eu achei aí um estudo bem interessante, também está lá no final, nas referências, né, da pauta, tem lá o site, né, se vocês quiserem pegar o estudo completo depois, e eu acho que ele reflete, né, o que muitos de nós pensamos a respeito disso. Como eu falei para vocês, né, antes de entrar na diretoria, eu não conhecia o termo em si, né, os estudos a respeito das competências socioemocionais, mas eu sentia, né, enquanto professora, a necessidade de algo a mais, né? Eu via que dentro da sala havia muitas questões que não se resolviam pelo simples domínio do conteúdo, né? Por uma boa didática. Eu via que as coisas iam um pouco além disso, mas não conseguia assim nomear muito, né? E quando eu comecei a estudar um pouco disso aí, né, disso tudo, eu comecei a achar algumas respostas para as angústias, né, para as frustrações que eu trazia também como professora e trago até hoje, né? É uma busca constante. Então, o que essa pesquisa traz para a gente? Né? O que o Instituto Ayrton Senna, então, conseguiu entender dos professores, aí, do que eles pensam sobre o socioemocional? Então, essa pesquisa, ela foi feita aí com mais ou menos 200 questionários, né? E eles focaram em 3 grupos dentro das escolas: grupo de diretores, de professores e de gestores. Então, ela foi realizada em novembro de 2015 e foi na rede estadual do Espírito Santo. Tá? Então, mais ou menos 200 educadores responderam essas perguntas. Então, nesse consolidado, né, das respostas,
a gente encontra aí a resposta dos diretores de maneira separada, e o que cada grupo pensa a respeito disso na escola. Então, um primeiro questionamento aí, né, seria da utilidade da avaliação do desenvolvimento socioemocional dos alunos. Então, foi perguntado aí para os professores se eles achavam, para os professores, para os diretores, né, para os gestores, se eles achavam importante, né, a avaliação do desenvolvimento socioemocional dos educandos. E aí, né, como ocorre em toda forma de educação, é difícil imaginar como a educação socioemocional poderia ser implementada de forma eficaz sem alguma avaliação. Então, como é que a gente vai avaliar essa questão socioemocional? Né? Então, já existem experiências da inclusão das competências socioemocionais em sistemas de avaliação educacional. Né? Inclusive, o Instituto Ayrton Senna, pelo que eu estudei, né, e me informei aqui, eles têm alguns tipos já de avaliação que, entre aspas, aí medem o avanço, né, do aluno nessas competências. E os educadores, eles são aí quase que unânimes, né, nessa entrevista, nessa pesquisa, em reconhecer a importância dessa avaliação. Então, digamos assim, é importante se trabalhar? É importante também avaliar, mas a maioria deles se diz incapaz ainda de realizar esse tipo de avaliação. E é um dado, né? Eu acredito que seja mesmo real, porque a gente ainda fala muito, né, da avaliação das competências, habilidades, no que se refere ao cognitivo, né? E ainda assim, a gente estuda muito para fazer uma boa avaliação no que se refere ao cognitivo. Então, nessas questões socioemocionais, a gente ainda está, vamos dizer assim, engatinhando, né? E muitos dos professores entrevistados, que eu acho que reflete também, né, boa parte de nós aí, eles dizem que acreditam, ó, como está aqui no cantinho, mas acho que a minha imagem está em cima, deixa eu tirar a minha imagem, aqui. Eu acredito que existe um profissional que é habilitado para fazer isso, que é o psicólogo, que não existe dentro da escola. Nós, professores, não fomos capacitados para fazer esse tipo de avaliação. E é realmente, né, um pensamento muito recorrente nosso, né, um questionamento muito verdadeiro, inclusive. Como eu falei para vocês, né, em nenhum momento da minha formação inicial eu ouvi falar sobre isso, né? Não sei se alguns de vocês tiveram isso nas formações iniciais. Contem lá, né? Coloquem lá no nosso mural também. Mas a gente percebe assim que muitos de nós pensamos num profissional adequado para realizar isso. Por outro lado, a gente também tem que pensar o quanto que esse pensar nas competências socioemocionais, né, olhar para isso, pode também nos fazer evoluir enquanto profissionais, enquanto indivíduos também, né? Então, aqui muitos dos professores nesse quesito da avaliação, eles falam que não se sentem capacitados para fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, seria um primeiro ponto aqui. Consideram importante, mas não se sentem capacitados. E um outro aspecto, né? O que os educadores entendem por socioemocional? Então, diz assim na pesquisa, né, que o conceito de socioemocional é intuitivo aos educadores, mas há dificuldade entre eles na expressão da definição concreta do termo. Então, eu acho, né, que isso decorre também um pouco em função da própria construção, né? A gente vai ver depois, ali historicamente, que a própria construção desse entendimento do que é uma competência socioemocional, ele é diverso, ele é complexo, né? De muitas teorias, muitas visões diferentes. Então, acho que isso também impacta na nossa forma de sentir e dizer tudo isso, né? Na forma que o educador percebe. Então, aí algumas das definições, né, que foram levantadas na pesquisa. Por isso que se fala sócio, né, as oportunidades que ele tem no meio social, o que a família, desde que aquela criança começa a dar os primeiros passos, incentiva.
a forma que ele é incentivado. É isso que leva a criança a se formar, a ter vontade, o querer dela. Então, assim, cada educador ali, de acordo com a pesquisa, definia de uma forma. Não tinha, assim, uma definição única, né? Era algo muito complexo, muito diversificado, dependendo do grupo, dependendo da formação, né, de cada indivíduo. Então, também é algo que divergia bastante. O que eles conseguiram, vamos dizer assim, compilar em relação a isso, né? Que de todas as respostas que eles obtiveram na pesquisa, né, eles montaram, vamos dizer assim, um mapa de competências. Então, a partir das respostas, eles foram colocando o que de recorrente surgiam nessas respostas. Então, por exemplo, dos diretores, né, quais seriam as competências que surgiram em maior quantidade nas respostas dos diretores? Interesse, respeito, diálogo, o ouvir, a paciência, né? Dos professores, a ética, a parceria, o respeito, a inteligência emocional, a solidariedade, o incentivo, a vontade, o acreditar, o envolvimento, o bom convívio, o autocontrole, o autoconhecimento, a motivação. E nos técnicos pedagógicos, né, que seria um terceiro grupo que eles também estudaram. Falaram bastante de respeito às normas, de reconhecimento do limite, pertencimento, acolhimento, espontaneidade, autoestima, otimismo, motivação, empatia, saber perder. Quer dizer, a partir da pesquisa, eles montaram, né, como se fosse assim, um mapa do que os professores entendem aí a respeito dessas competências socioemocionais, no geral, né, intuitivamente, o que eles colocam. Então, foram essas as definições que emergiram aí da pesquisa. Aqui, deixa eu mudar aqui a câmera de novo. Quanto à forma como o desenvolvimento das competências emocionais, socioemocionais, deve ser incorporado às práticas em sala de aula, a ampla maioria dos educadores entende que o trabalho, né, que o socioemocional deve ser trabalhado de forma integrada às disciplinas tradicionais. Quer dizer, a maioria dos educadores entrevistados percebe, entende que não deve ser algo segmentado, uma disciplina fragmentada, mas que deve ser incorporado às demais disciplinas, tá? Então, isso fica claro na pesquisa. Ali, 82% concordam que deve ser incorporado às disciplinas tradicionais. E o desenvolvimento das competências socioemocionais, quando acontece na escola, deve ser objeto de uma disciplina separada. 73% discordam disso, né? E aí o Instituto Ayrton Senna coloca nessa pesquisa alguns resultados, né, de pesquisas acadêmicas, dizendo que realmente, de acordo com as pesquisas realizadas, quando as habilidades, as competências socioemocionais são trabalhadas pelo próprio professor, o avanço do aluno é maior do que se fosse um professor específico. Vamos pensar assim, um profissional específico, um psicólogo. Por que isso se dá? Né? Isso não foi colocado ali na pesquisa. Eu, né, criando hipóteses, né, imagino que isso também se dê em função da relação, do relacionamento professor-aluno, né, porque isso impacta diretamente. Esse exemplo que a gente dá no nosso fazer diário, nas nossas atitudes, naquilo que a gente verbaliza ali para os alunos, isso tudo impacta também na própria formação desse ser humano que está ali. Então, realmente, né, o trabalho do próprio professor da disciplina, eu acredito que ele deve impactar de forma maior, porque ele vem acompanhado desse exemplo diário e constante, né? Então, esse também é um outro ponto interessante da pesquisa. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é um levantamento de ideias, tá? De pesquisas. Não é nada assim impositivo, dizendo sobre isso ou aquilo. É apenas um estudo sobre isso, né? Para levar até vocês também essas informações, né? Esse conhecimento.
O socioemocional na escola, né? Então, apesar da atenção da ciência para a educação socioemocional ter se manifestado mais acentuadamente a partir do fim do milênio, a educação socioemocional parece ter sido, né, sempre uma questão tratada na sala de aula. Então, quer dizer, a gente vai ver que historicamente a construção dessa ideia de competência socioemocional, ela tem um local, né, um contexto marcado, que nós vamos ver aí qual que é. Mas muitos educadores dizem aí na pesquisa que intuitivamente já trabalham, né, já trabalhavam com essa ideia. Então, olha algumas das afirmações aí da pesquisa. Todos os atores da escola deveriam entender o que são competências socioemocionais. Isso foi colocado para os professores, né, para todos aqueles atores lá que foram entrevistados. E 97% deles concordam com essa afirmação, né? A outra, a escola desenvolve, mesmo que não intencionalmente, as competências socioemocionais, 87% concordam que sim, né? Porque é algo que faz parte, né, do nosso exemplo, da nossa atitude, da nossa rotina. Então, ainda que não intencionalmente, ainda que não colocado explicitamente lá no nosso plano de ensino ou no nosso plano de aula, é algo que ocorre, né? A escola deveria desenvolver as competências socioemocionais dos alunos. Então, 91%, né, uma maioria aí concorda que sim, deveria. E aí, né, alguns professores aqui afirmaram ali na pesquisa que indiretamente a gente acaba desenvolvendo isso nos alunos, né? E a questão do socioafetivo para mim já... Só um minutinho. A questão do socioafetivo para mim já está inerente, né? Então, quer dizer, a gente já vem desenvolvendo, né? Então para que, Amanda, a gente estudar tudo isso, a gente ir em busca dessa construção desse conceito, né? Eu acredito que a gente precise fazer isso, né? Para qualificar o nosso tratamento, né? Para deixar ainda melhor o nosso tratamento dessas questões. Né? Como a gente não teve uma formação voltada a isso, a gente faz intuitivamente. Mas, né, se a gente percebe a necessidade de se fazer, então por que não estudar, né, para qualificar ainda mais esse nosso tratamento? Então, isso também é um ponto importante, né? Nessa mesma pesquisa, né, ainda sobre a questão socioemocional. A melhor forma de desenvolver o socioemocional do aluno no ambiente escolar, isso também foi um dos temas tratados. O desenvolvimento das competências socioemocionais deve ser realizado dentro da sala de aula. Então, aí, 59% dos que responderam à pesquisa concordam que isso deve acontecer. Outros profissionais, que não os professores, devem ser os responsáveis por desenvolver as competências socioemocionais. Então, 52% concordam com isso, né? E aí a fala de um dos diretores, né, que também é interessante, reflete o que muitos de nós pensamos, né? Então, o que o governo, estamos precisando de ajuda, a gente precisa de ajuda. Então, que o governo coloque pessoas, profissionais que vão auxiliar nesse processo ou tire essa obrigação da escola. Então, isso foi uma das falas ali também na pesquisa. Né? Lembrando que essa pesquisa aí é de 2015, né? Tem algum tempinho já. Embora exista grande concordância entre os educadores de que o desenvolvimento socioemocional do aluno é função da escola, existe divergência entre eles quanto a quem deve ser o responsável por este desenvolvimento e onde deve ocorrer. Então aí a gente vê, né, que também, né, o educador pensa aí a respeito de quem deve fazer isso, né? Então ele discorda em alguns momentos que isso deve ser tarefa do professor. E aí, né, na próxima afirmativa, uma capacitação é essencial para que o professor possa desenvolver essas competências. 85% concordam que é necessário. E que o socioemocional do professor altera, né, influencia, mesmo que não intencionalmente, o do aluno, com certeza, né, pessoal? Porque
não somos máquinas, somos seres humanos, né? Então, uns dias melhores, outros piores, e as nossas emoções e a maneira como a gente lida com elas também impacta diretamente na sala de aula, né? Naquele livro Conversas com um Jovem Professor, o Leandro Carnal conta, né, algumas experiências dele no início da carreira, né, e da tolerância que ele tinha, né, em relação à fala dos alunos. Ele conta várias histórias bem até divertidas, assim, né, lá. E também, né, dessa questão de como que a gente precisa também ter, né, esse amadurecimento, essas competências fortalecidas em nós, desenvolvidas em nós, para que a gente possa desenvolver nos alunos, né? Então, isso também é um ponto primordial. Aqui, né, fala da importância do desenvolvimento socioemocional para o desempenho escolar. Então, aí, o que os educadores explicam, né, dessa questão? A maioria deles não só concorda que o desenvolvimento socioemocional é uma das funções da escola, como também concordam que o seu desenvolvimento não conflita e, inclusive, potencializa o desenvolvimento das disciplinas tradicionais. Ou seja, o tempo dedicado na escola ao desenvolvimento das competências socioemocionais potencializa o aprendizado nas disciplinas tradicionais. 84% afirma que sim, né? Coloca como verdadeira essa afirmativa. Então, o que a gente costuma ver, né? Que, lógico, né, que as emoções, aquilo que a gente vivencia, que o aluno também vivencia, né, influenciam, impactam diretamente no processo de ensino-aprendizagem do aluno, né? No nosso de ensinagem, vamos dizer assim, e do aluno também de aprendizagem. Então, isso também é reconhecido aí pelos educadores, no sentido de que, quando a gente consegue desenvolvimento dessas competências, junto com elas também a gente vai conseguir das habilidades cognitivas, né? Então, elas andam juntas. E aí, né, o papel da escola nesse desenvolvimento socioemocional. Os educadores concordam que é função da escola e que, de alguma forma, ela já vem desempenhando essa função, tá? Então, lembrando que essa é uma pesquisa aí feita pelo Instituto Ayrton Senna. Ao mesmo tempo, enfatizam que a escola não pode ser a única responsável, que é um fato, né? Então, aí, um dos diretores fala da questão da família, né? Que a família, o professor não é o único educador, né? Mas que a família também tem um peso muito relevante nessa balança aí. A gente sabe o quanto isso é real, né, dentro da escola, o quanto que quando a gente percebe que as famílias são mais participativas, as coisas engrenam melhor, né, funcionam melhor, a aprendizagem acontece de uma maneira melhor. E aí, sobre essa preparação do educador para desenvolver essas competências socioemocionais. A maioria dos educadores concordam que a escola deva desenvolver o socioemocional, que essa tarefa potencializa o aprendizado das disciplinas tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, eles julgam que a escola não está preparada para assumir isso, né? E, em particular, que os professores não têm essa formação. É real, né? Todos os estudos que a gente faz são posteriores, como eu falei para vocês, né? Eu mesma não tive isso em formação nenhuma inicial, né? Então, a atual escola brasileira está preparada para desenvolver essas competências? 65% discordam, acreditam que ainda não está preparada, né? Então, é daí também a importância da gente falar disso nessa formação continuada, falar disso nessas ATPCs que a gente está fazendo aqui também, né? Espero que contribua. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Nós falamos então na visão dos educadores, em alguns aspectos, né, da questão relacionada à educação socioemocional, na visão dos educadores. Agora a gente vai falar dos nossos documentos norteadores, né? Então, como isso vem aparecendo nos nossos documentos? É o nosso tópico, nossa discussão de agora. Então, em primeiro lugar, né, na base nacional, eu acredito que vocês têm acompanhado, né, todas essas
discussões a respeito da BNCC, e a BNCC traz, lá na parte dos fundamentos pedagógicos, né, esse compromisso explícito com a educação integral. Então, quando eu penso em educar integralmente um ser humano, eu também estou pensando nessa educação emocional, né? Nesse formar esse ser humano para essa sociedade de uma maneira global, né? Eu não estou só pensando nas habilidades cognitivas, né? Naquele conhecimento clássico que nós elencamos como sendo conhecimento, né? Que deveria ir para a escola, né? Que o aluno deveria aprender. Então, a BNCC reconhece que a educação básica deve visar a formação, desculpa, gente, a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Então, o que se quer, né, segundo o nosso documento aí, norteador federal? Ele fala de um desenvolvimento conjunto, né, das habilidades ligadas ao cognitivo e das habilidades ligadas à dimensão afetiva, né, que esse desenvolvimento necessita ocorrer junto, certo? E aí, nas próprias competências gerais trazidas pela BNCC, a gente vai perceber o quanto é necessário o desenvolvimento da competência socioemocional, né? Então, em várias dessas competências gerais, eu preciso, por exemplo, desenvolver a minha convivência, o fato de eu dar a minha opinião, né, de argumentar, ter que ouvir o outro, saber negociar nesse processo, tudo isso são as competências sociais, né? As competências e emocionais envolvidas aí no processo. Por exemplo, né, nessa competência geral número 2, que a gente até discutiu um pouco melhor numa outra TPC, né, do pensamento científico, crítico e criativo. Quando a gente fala de exercitar a curiosidade intelectual, que nós trabalhamos naquela TPC falando do letramento, né, nós estamos falando disso, de exercitar o pensamento científico. Então, nós falamos do letramento em história. Para que o aluno consiga, né, realizar essa investigação, levantar hipóteses, ele vai, por exemplo, trabalhar em grupos. Dentro desses grupos, ele vai ter que negociar, que aprender a ouvir, enfim, expor o seu ponto de vista, né, de uma maneira adequada. Então, tudo isso, né, para que ele desenvolva essas competências gerais, implicitamente estão envolvidas aí as competências socioemocionais. Aqui, eu coloquei todas, né, as 10 competências, eu tirei de um mapa lá do site Porvir, também está nas referências. Porvir, ele tem muito material bacana, né, não sei se vocês conhecem, a respeito também do socioemocional, né, tem uma página lá dedicada dentro do Porvir somente às competências socioemocionais. Então, por exemplo, a competência 4, a comunicação, né? Expressar as ideias, os sentimentos. Então, tudo isso está relacionado com o socioemocional, né? A 6, né? Explicitamente ali, a questão do projeto de vida, né? Conhecer o conhecimento de si, né? Então, esse autoconhecimento está diretamente ligado aí às dimensões socioemocionais. Então, está aí implícito e explícito dentro dessas competências gerais na BNCC, né? A questão da argumentação, do autoconhecimento, do autocuidado, né? Então, para que eu argumente, que eu consiga defender, negociar, expor um ponto de vista, eu preciso ter essa participação responsável, ética. Como que eu vou desenvolver isso? Né? Não são só a partir dos conteúdos, conhecimentos cognitivos, são habilidades que vão além, né, desses conteúdos. Então, é isso que a gente chama de socioemocionais. E
mais além, né, a empatia, a cooperação na competência 9, também explicitamente, né, porque a empatia nós vamos ver aí que é uma das dimensões muito trabalhadas também dentro das competências socioemocionais. Então, pessoal, esse nosso grande documento norteador, que é a BNCC, né, que a partir dela estão emergindo os currículos, né, dos estados, ela fala explicitamente na sua introdução, né, e depois nas competências gerais, ela vai trazer essa questão socioemocional, tá? Além dela, né, a gente percebe também em consonância, em continuidade ao que está colocado na BNCC, que o currículo paulista dos anos finais, ele também, né, fala lá na sua introdução, no seu início, né, nos seus fundamentos, fala também da educação integral, que independe da jornada, tá, pessoal? Uma coisa é a gente falar em tempo, né? Em tempo, em jornada dentro da escola. Outra coisa é a gente falar em educação integral, né? Então, educação integral, ela vai muito além da questão horário, né? A educação integral é uma concepção, né? É um desenvolver o ser humano em todas as suas dimensões, né? Então ele reitera, né, o currículo paulista reitera a BNCC. E essa educação integral é entendida então como cuidado com as dimensões intelectual, física, socioemocional e as competências e habilidades essenciais cognitivas lá que a gente já está acostumado, que a gente conhece. O programa Ensino Integral, né, as escolas que trabalham com ensino integral, têm uma certa vivência maior, né, nesse aspecto das outras dimensões, né, do trabalho com as outras dimensões do ser humano. Né? Quem tiver interesse também pode pegar aí para estudo os textos do Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Que é um autor muito importante, né? E fala também a partir das suas vivências, né? A biografia dele fala muito também, diz muito, né? A respeito das ideias dele, né? Ele fala dessas várias dimensões do ser humano e que a escola, né, necessitaria desenvolvê-las. Então não é só, ele traz como a dimensão do logos, né, que é essa dimensão relacionada à razão, mas que a gente deveria desenvolver outras tantas dimensões que esse ser humano traz. Né, e que não ficam ali do lado de fora da escola, né, e entra ali um ser humano somente, né, com o seu logos para desenvolver a razão, o seu lado racional, os conhecimentos científicos ali, que entra um ser humano completo, com sentimentos, com vontade, né, com, enfim, né, então o Antônio Carlos Gomes da Costa traz, né, um texto bastante interessante nesse sentido, para a gente pensar um pouco nessas concepções, um texto chamado Educação Interdimensional. Depois a gente pode discutir em algum momento também, bem interessante. E então, né, como é que se constrói esse conceito das competências socioemocionais? Então, tá ali nas referências também um outro artigo bem interessante que vai mostrando a construção dessa ideia, né, do socioemocional. Quais os conceitos que são usados aí, quem primeiro formula essa ideia. Então, eu trouxe também um pouquinho disso para a gente ter essas dimensões aí. Então, de maneira geral, como que a gente pode descrever isso, né? São aquelas habilidades não cognitivas, né, que não estão ligadas exatamente ao racional, né, aquela coisa mais racional. Eu me lembro, né, que em 2016, 2017, não sei, a gente fez algumas OTs, né, algumas orientações técnicas com os coordenadores, falando e mostrando exatamente como isso já vinha em alguns documentos. Por exemplo, né, não sei se vocês se lembram daquela matriz de avaliação processual, né, que vinha lá as habilidades de cada bimestre, tudo separadinho. Na introdução daquele documento já se falava em habilidades não cognitivas, né? Ainda que ele não trouxesse quais eram essas habilidades, como se trabalhar, mas ele já chamava atenção
no sentido de que o trabalho em sala de aula não seria apenas restrito às habilidades que estavam ali postas cognitivas, que haveria outras além disso, né? Já nos chamava atenção para isso. Então, como a gente pode definir, né? São essas competências ligadas à qualidade do desenvolvimento e ajustamento social e emocional de crianças e adolescentes, contribuindo tanto para a promoção quanto para a avaliação do nível de prazer e bem-estar das pessoas ao longo da vida. Então, essa definição eu tirei desse artigo que eu falei para vocês, que está lá nas referências na pauta. Tá? Também tem na internet, depois vocês podem buscar, é bem interessante. Ele fala dessa construção do conceito. Um outro ponto interessante, né, que ele destaca é que assim são vários conceitos que estão assim intrinsecamente relacionados, né? Estão imbricados aí. Quais são eles, né? Então, na bibliografia, a gente encontra diferentes nomes aí, mas que levam, né, para um caminho, que é dessas competências socioemocionais. Mas a gente pode encontrar textos que tratem mais diretamente, por exemplo, da inteligência emocional, ou que tratam a ideia de aprendizagem socioemocional, competência social, competência emocional, habilidades sociais, habilidades socioemocionais, habilidades não cognitivas, regulação emocional. Então, são diversas bibliografias que trabalham com esses conceitos, certo? E aí, né, onde foi que isso... Onde a gente tem um marco histórico, né, também disso, né, dessa importância, dessa ideia de que seria importante se trabalhar com isso, né? Então, a gente tem aquele livro bem famoso, né, que foi um relatório da Unesco na década de 90, né, Educação, Tesouro a Descobrir. Foi um relatório, né, feito para a Unesco pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Então, dentre muitos apontamentos interessantes, né, esse relatório ele nos fala um pouco da questão da busca por um mundo melhor a partir da educação, né? E que a educação deveria contribuir num sentido mais amplo, né? O que esses relatores percebem, né? A quantas andava a educação em fins do século XX, né? Que a educação precisaria contribuir mais, né, com o desenvolvimento humano global, né, um desenvolvimento sustentável, uma compreensão entre os povos, né, uma vivência concreta de democracia. Então deveríamos aí perceber, né, o tesouro escondido, né, por trás da ideia, né, de educação. Então, ele propõe, né, o desenvolvimento, inclusive, de valores morais que respeitem o pluralismo, enfim, rumando para uma sociedade educativa, né? E aí, né, ele nos diz o seguinte, né, que nada pode substituir o sistema formal de educação, que nos inicia nos vários domínios das disciplinas cognitivas. Então, o aprender história, geografia, biologia, enfim, né, que nada substitui isso, mas que também nós precisaríamos ter uma visão mais ampla dessa aprendizagem, né, que essa aprendizagem precisaria ter um fim, né, que levasse a humanidade à construção da paz, da liberdade, da justiça social, né? Então, esse relatório da década de 90, ele nos chama atenção para isso, para essa construção mais integral desse ser humano, né? Porque o século XX, né, inclusive historicamente, aí os colegas sabem tanto quanto eu, né, é um século de muitas guerras, que as inovações tecnológicas chegam a níveis máximos, né? Mas a questão dos valores morais, né? No sentido assim, por exemplo, a gente tem as bombas, né, nucleares, a gente tem muitas guerras. Então, essa humanização, ela passa distante, né, desse progresso técnico e tecnológico. Então, esse relatório ele vem nos chamar a atenção para isso.
e propõe, então, o desenvolvimento desses 4 pilares, né? A gente chama de 4 pilares da educação. Esse aprender a ser, conviver, fazer e conhecer. Esse aprender a ser, ele já estava, inclusive, no relatório da Unesco do ano de 1972. Já se falava que a educação precisaria explorar todos os talentos, né, do ser humano, que esses seriam os tesouros escondidos dentro de cada um. Né? Então, lá na década de 70 já se propunha, né, uma educação mais ampla, um conceito mais amplo de educação. Além disso, né, esse aprender a conhecer, que seria, né, esse fornecimento do gosto, das bases para que o aluno fizesse a sua aprendizagem autônoma ao longo da vida, né, depois. Esse aprender a fazer, que seria esse aluno conseguir aí enfrentar diversas situações, trabalhar em equipe, enfim, né? Esse aprender a conviver, que seria ele conseguir aí conviver bem, né, nos meios sociais aos quais ele pertence, né? Então essas 4 aprendizagens foram propostas lá no documento da Unesco e elas, vamos dizer assim, elas dão aí um certo pontapé nessa discussão também. Nesse sentido, também estava acontecendo uma discussão a respeito da inteligência, né? Também nessa segunda metade do século XX. E aí, nós temos algumas concepções também sendo desconstruídas, né? Primeiro a gente tem essa ideia do QI, né? Então, o construto inteligência começou a ser delineado a partir dos primeiros instrumentos, né? Daquela questão da medição do QI, né? Do quociente intelectual, que era entendido como uma aptidão ou capacidade de processar essas informações, além de representar a capacidade de percepção e compreensão de raciocinar abstratamente, né? Mas, para além do QI, né, essa teoria do QI, ela vai sendo aí, vamos dizer assim, revista, ressignificada, né? Lá na década de 90, a gente tem outras teorias aí também, né? Então, há um rompimento, né, dessa ideia dualista, né, entre razão e emoção. Não somos só razão, nem somos só emoção, né? E aí a emoção passa a ser vista como uma peça fundamental para a construção dos processos cognitivos. Né? Aquilo que a gente falou, não tem como o aluno entrar na escola, né, ou qualquer um de nós aprendermos pensando somente na nossa dimensão racional, né? Se a gente pega uma aula maravilhosa num dia que a gente está destruído, né, emocionalmente por algum motivo, aquilo tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Assim como na vida dos nossos alunos, né? Então, essa concepção dualista, ela começa a cair por terra. Isso também é um outro tema muito interessante, né, que a gente poderia abordar, quando essa construção foi feita, né? Quando que a gente começou a entender que a escola deveria trabalhar somente essas questões cognitivas, que a escola deveria trazer ao aluno somente o raciocínio lógico matemático, né? Então a gente tem aí uma construção que vem lá da Idade Moderna e que se consolida com o iluminismo e com a construção da nossa escola como a gente conhece hoje. Então é uma escola muito baseada na razão científica, na lógico-matemática, né? Então, nós precisamos sair um pouco dessa concepção para podermos enxergar as outras inteligências que a gente precisa desenvolver em nós mesmos e nos alunos, né? E aí a gente tem o Gardner, né, na década de 90, sinalizando aí, né, com a teoria das inteligências múltiplas, que revoluciona muito do pensamento em relação a isso. E aí a gente começa a perceber, né, que a inteligência vai muito além do QI, né? E ele põe aí algumas, né, inteligências que nós temos aí. Alguns, né,
elas vão se relacionando, né? A gente não vai adentrar essas teorias, está fazendo só um passeio, vamos dizer assim, histórico por essas teorias, né, hoje, mas ele traz todas essas inteligências para dizer que nós somos constituídos de todas elas, né? E às vezes, né, com um talento a mais, né, uma inclinação a mais para uma do que para outra, né? Eu, por exemplo, né, na lógica matemática, é um pouquinho menos, né? Bem menos, por sinal. Enfim, né? E aí há o estímulo a todas elas, né? Como é que a gente estimula todas essas inteligências? O que eu, professor, posso fazer para estimular cada uma delas, né? O pessoal de geografia, inteligência espacial, né? A inteligência linguística, enfim. Dentre essas inteligências, olha, a interpessoal, a intrapessoal. Então, tudo tem muita ligação a esse tema, muita ligação com esse tema que nós estamos discutindo, né, da questão socioemocional. Então, nesse momento, na década de 90, quando Gardner propõe, né, essa teoria das inteligências múltiplas, isso revoluciona a nossa maneira de entender aí, né, a questão do apenas cognitivo, né? Essa inteligência ela pode ser voltada a diversas áreas. Então, isso é bem relevante nesse aspecto do crescimento da ideia do socioemocional. E aí, né, também na década de 90, a gente tem o desenvolvimento, né, então a gente tinha o QI, né, quociente intelectual. A gente passa a ter o quociente emocional, né, que a gente chama de QE, né, quociente emocional, ou seja, às vezes uma pessoa tem assim, é inteligentíssima no sentido cognitivo, né, ótimo, maravilhoso, conhecimento do conteúdo perfeito, mas vamos dizer assim, ela vai trabalhar numa empresa, né? O Goleman fala um pouco disso ali no início do livro. Vai trabalhar numa empresa e por alguns motivos não consegue, né? Não consegue um sucesso. Mas como, né? Não consegue sucesso? Se o conhecimento daquela pessoa era tão grande. E aí entra essa questão do conhecimento, né, do eu, ou essa relação interpessoal, como é que eu lido com isso. Então, esses autores na década de 90 começam a propor que isso também é um tipo de inteligência, né, a chamada inteligência emocional, e que ela também pode ser desenvolvida. Não é uma coisa que a gente nasce, né, com ela, né? A gente até alguns nascem com parece que um talento a mais, né, para uma coisa do que para outra, mas também é algo que a gente pode, né, e deve desenvolver ao longo da vida, todas essas outras inteligências. Então, a inteligência emocional, ela ficou muito conhecida com o Goleman, né, na década de 90, com o famoso livro Inteligência Emocional, que eu também gosto muito dos livros dele, tenho alguns que eu comprei, inclusive, que eu vou lendo. Tenho esse Inteligência Emocional, tem um outro que acho que até está aqui, ó, Foco, é muito legal também. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso, que ele também fala bastante dessa questão da inteligência emocional. Tem um outro também chamado Foco Triplo, também é muito bom dele. Então, assim, a ideia de inteligência emocional não foi criada pelo Goleman, mas ela, como está ali, ó, acima, ali no slide, né? A construção do conceito não é dele, mas fica muito vinculado aos livros dele também, né? A gente conhece mais por conta dos livros dele. E aí, né, Opa, aqui tá certo. Então, ele, no início, né, da inteligência emocional, ele nos lembra aí, né, o desafio de Aristóteles. Então, naquele livro Ética a Nicômaco, né, que ele escreve ao filho, ele fala ele propõe, né, ele coloca uma frase aí do Aristóteles que é a seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, né? Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, não é fácil. E realmente não é fácil. Então, ele vem com esse desafio, né? E ele propõe que isso é uma aprendizagem, né? Que é um imperativo moral que a gente precisa desenvolver.
Ele fala nessa introdução do livro Inteligência Emocional, Goleman, que a nossa sociedade está muito vinculada, né, com o egoísmo, com a violência, né, e que a gente tem desenvolvido muito pouco essa questão de humanizar mais, né. Então ele traz que precisaríamos, né, dar luzes, levar inteligência às nossas emoções. E claro, ele mostra toda a construção disso, como que funciona no cérebro, né? Então esse livro Inteligência Emocional é assim, excelente, eu adoro, né? Não sei se é uma leitura indicada, né? Caso vocês gostem também desse tema. E ele diz o seguinte, né, no final da introdução aí, que ele já antevê o dia em que o sistema educacional incluirá como prática rotineira a instilação de aptidões humanas essenciais como autoconsciência, autocontrole, empatia e das artes de ouvir, resolver conflitos, cooperar. Quer dizer, lá, né, no período que ele escreve, na década de 90, ele já está dizendo que isso precisa, né, virar matéria escolar, que nós precisamos pensar nisso tanto no desenvolvimento dos nossos filhos, né, das crianças, quanto no lar, né, na família e também no ambiente escolar. Então ele define 5 categorias, né, de inteligência emocional: o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, o reconhecimento das emoções nos outros e a habilidade em relacionamentos interpessoais. Tá? Então, cada teoria que a gente pegar, ela vai talvez mudar um pouco essas instâncias, tá? Essas categorias. Essa que eu trouxe aqui para vocês é do Daniel Goleman. E aí, né, eu sei que muitos de vocês estão pensando, eu que eu também penso, né, mas Amanda, e onde que fica a família, né? Eu sou professora, eu estou aqui para ensinar história, geografia. Então, assim, né, pessoal, nós precisamos entender que quando a gente passa também para uma concepção de educação integral, né, a nossa postura de professores também precisa ser revista em alguns pontos. Né? Então, em momento nenhum a gente pode isentar a família da construção dessas habilidades. Tá? Ainda que alguma parte, né, delas não tenha tanto essa consciência, né, aqui num dos artigos que eu li, né, eu coloquei aqui um trecho que fala a respeito disso, né, que a família é o primeiro contexto de inserção que atua como mediadora das relações sociais e é responsável pela transmissão dos valores e das crenças presentes na sociedade por meio desses cuidados dos pais, né? Das práticas educativas dentro do lar, dos estilos dos pais, né? E essa transmissão pode sofrer influência da qualidade da comunicação mãe-criança, do clima familiar, que engloba dimensões como coesão, conflito e hierarquia. Tudo isso inicia no ambiente do lar. Aspectos que têm sido destacados na literatura como associados ao desenvolvimento emocional, né, socioemocional. Então, não há isenção. Com certeza, a família é o primeiro passo, é o primeiro local de aprendizado de tudo isso. Né? E aí, o que esse autor traz também, essas autoras, né, que escrevem ali esse outro artigo, dizem de interessante? Elas dizem que apesar de o sistema familiar exercer essa função central no desenvolvimento dos indivíduos, à medida que as crianças crescem e se inserem em novos contextos, lhes são possibilitadas novas experiências socioemocionais e cognitivas, que também contribuem para o desenvolvimento saudável. Nesse sentido, o contexto escolar também passa a ser apontado como promotor do desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes, contribuindo para o aprimoramento da competência socioemocional. O que estão dizendo aqui então? Né? Que está isenta a família? De maneira nenhuma. Nós não estamos, não necessitamos, né, não podemos cumprir algo que é da família. Com certeza, é início, é lá, desde o nascimento, aliás, né, desde a barriga da mãe, né, desde o ventre, né? Porém,
O que traz de interessante aqui nesse trecho? Por que eu recortei? Porque há experiências, né, que ela só vai vivenciar, que a criança e o jovem só vai vivenciar no contexto escolar. Então, só tem como ela aprender algumas coisas nesse contexto. Então, ela vai aprimorar as competências socioemocionais dela também no ambiente escolar. Obviamente que, por exemplo, se ela não tem aquela noção de hierarquia vinda do lar, tudo, isso vai se complicar, né? Aí a gente vai ter que ensinar outras coisas para além, né, daquilo que seria teoricamente necessário, né? Mas aqui o interessante é isso, é que a gente perceber que as experiências também são modificadas, as experiências são outras, né? E que a escola, ela vem trabalhando a favor disso, desse desenvolvimento dentro daquilo que ela pode proporcionar, dessas experiências ali no contexto com os amigos, no contexto com o professor, com os funcionários da escola. Então, são experiências que ele não tem como vivenciar em casa, né? Por que as crianças na pandemia também estão tão sofrendo também, né? Eu vejo pelo meu filho também, é um sofrimento, porque aquela aula, né? Aquela aula online, todo aquele nosso esforço, de alguma maneira, não contempla essa afetividade que a gente vivencia no contexto escolar, que faz muita falta, inclusive para o professor, porque eu me sinto assim, né? Eu me sinto com muita falta dessa troca, dessa afetividade que a gente também tem nesse contexto escolar. Então, é uma forma de aprendizado também, tá? Então, para encerrar aqui, pessoal, essas habilidades estão distribuídas em classes, né? Elas são interdependentes e complementares. Por isso que se a gente pegar lá, por exemplo, aquela não é uma tabela, né? Seu nome, me fugiu o nome, do projeto de vida, do caderno de projeto de vida. Quais aspectos que se trabalham em quais séries, a gente vai perceber que, por exemplo, empatia ali vai ser trabalhada em diversos momentos, porque elas são interdependentes, elas se complementam, essas categorias da educação socioemocional. Então, quais são elas? Né? Autocontrole, expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizade, solucionar problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas. Então, as habilidades sociais são diversas, como, por exemplo, iniciar e manter conversações, falar em público, expressar amor, agrado, afeto, defender os próprios direitos, pedir favores, recusar pedidos, solicitar mudanças no comportamento do outro, enfrentar críticas. Então, tudo isso é algo que é matéria a ser aprendida também no ambiente escolar, né? Então, assim, pessoal, foram algumas reflexões a respeito das competências socioemocionais, que, como eu falei para vocês, é um tema que eu amo, né, e estudo bastante a fim de compreender um pouco melhor, de aplicar, né, de uma maneira mais assertiva, uma maneira mais qualificada. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado também, tá? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vai entrar aí daqui a pouquinho, em seguida do meu vídeo, esse meu amigo muitíssimo querido, que é possível que alguns de vocês conheçam, né? Que eu chamo de Ney, né? Carinhosamente. Meu amigo Ney dá aula comigo, professor lá na ETEC, e também é professor da rede. Ele está no Ariano, com os anos iniciais, é um professor de inglês maravilhoso. Ele gentilmente gravou para mim, né, a utilização do Kahoot, que é uma ferramenta digital, né, bacana para a gente usar com os alunos. Eu usei, se eu não me engano, umas 3 vezes esse ano, quando eu estava ainda no contexto presencial com os alunos.
Por sinal, ele que me ensinou, né, a utilização. Eu via que ele usava nas aulas, porque a gente aprende muito na troca, né, na troca das experiências mesmo com os professores. E aí eu via que ele usava, né, ele falava dessa ferramenta, fui lá fuçar para aprender também. Utilizei em sala com os alunos e utilizei em algumas formações de professores, nas escolas PEI, né, que eu fiz lá, utilizei também. É uma ferramenta assim muito divertida, porque vira uma brincadeira, né? Vira um jogo. E eu chamei esse meu amigo porque além dele ter me apresentado essa ferramenta, né, ele é muito qualificado para falar isso pra gente. Ele está fazendo o mestrado dele lá no IBILSE, na Unesp, a respeito aí do Teletandem, é um outro contexto, né, aprendizagem da língua, né, do inglês. Mas ele escreveu um artigo há pouco tempo falando exatamente da utilização dessa ferramenta. Então, ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho para a gente sobre isso. E a própria ferramenta ela foi modificada, né, para que a gente consiga trabalhar também nesse contexto de pandemia, porque, como eu falei para vocês, eu trabalhei ainda no contexto presencial, mas depois ela foi modificada para que a gente consiga também trabalhar à distância com ela. Tá? Então, espero que vocês gostem. Agradeço muitíssimo a disponibilidade do Ney em participar aqui com a gente. Tá? E até a próxima semana. Vou me despedir porque depois do vídeo dele já encerra a TPC. E vou pedir mais uma vez que vocês respondam o formulário, tá? No final da TPC. Um grande beijo em todos e até mais. Bom, então, a pedido da professora Amanda, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei a respeito do Kahoot, tá? Bom, o Kahoot é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e em outras instituições de ensino. Vale mencionar que, por meio do Kahoot, o aluno fica bastante engajado, né? Por quê? Porque você estimula a imaginação dele para que ele possa resolver um problema, né? A gente sabe que o Kahoot ele está totalmente relacionado à gamificação, né? E esse termo, na verdade, significa simplesmente o quê? Usar elementos dos jogos, tá? De forma a engajar as pessoas para atingir um dado objetivo, tá? Na educação, se a gente parar para pensar, o potencial da gamificação é imenso, né? Ela funciona para despertar o interesse, aumentar a participação do aluno, desenvolver a criatividade, a autonomia, promover o diálogo e situações problema. Então, vale muito a pena você criar, você inovar utilizando o Kahoot, tá bom? Então, você coloca no Google kahoot.com, que aí você já vai entrar no site oficial, ou até mesmo, se você não quiser colocar no Google, você vai lá na barra de endereço e kahoot.com, né? E aí você faz o seu cadastro. É importante, então, realizar o seu cadastro. Você vai clicar em Sign Up, ali onde está verdinho. É importante também que você escolha o seu tipo de conta, né? Você tem aí professor, aluno, casa, negócio. Então você coloca professor, tá bom? Ele pede também para descrever um pouquinho a respeito do seu local de trabalho. Você coloca escola. Bom, uma vez que você então fez o seu cadastro, que você logou na sua conta, né? Você pode criar o seu próprio Kahoot ou procurar um que já esteja pronto. Então você clica ali ó, em Kahoots, né? E aí você vai ter essa opção. Então aí vai aparecer essa tela, né? Que esse é o seu espaço. Aí você clica em adicionar um Kahoot, tá? Que aí você vai ter que começar a montar. Então, no caso, se você for construir o seu próprio teste, você vai montar o seu teste, você vai montar o seu questionário para você poder estar atribuindo aos seus alunos. Ó, aí, gente, nós chegamos a esse lugar. Ou seja, aqui você pode criar um Kahoot do zero ou usar um modelo. Então, se você clicar ali ó, em Create, acho que está escrito Crio aí porque o navegador estava em português. Né? Então, você vai criar o seu questionário, tá? O que eu acho muito interessante, né? Então, ó, essa é a tela inicial onde se começa a criar o Kahoot, né? Você clica ali, ó, digite a pergunta, tá vendo? Click to start typing your question.
Você digita a sua pergunta e depois as respostas, né? Tá escrito add answer 1, add answer 2, 3 optional. Então aí você vai colocando as respostas e não esqueça de julgar a correta, tá? De marcar a correta. Ó, o que é interessante, uma vez que você digitou a pergunta, você colocou as respostas, as possíveis respostas para o seu questionário, você pode abusar da sua criatividade e colocar uma imagem que condiz com a pergunta, né? Ou um vídeo do YouTube, o que você quiser. Aí é deixar a imaginação literalmente, porque quanto mais você incrementar, mais bonito vai ficar o seu Kahoot e, logicamente, despertar aí no seu aluno a vontade de realizar o teste, a vontade de, enfim, de participar da atividade, né? Ó, basicamente ficaria assim. Por exemplo, a pergunta, não liguem ali, houve um errinho, tá bom? Qual das opções abaixo não é uma ferramenta de videoconferência? Aí você tem as várias opções, tá? E eu coloquei a imagem, por exemplo, para poder contextualizar, para poder mostrar um pouquinho. Então, aí, uma vez que você julga a resposta, que o aluno vai escolher, ele vai obter na hora se ele acertou ou se ele errou, tá bom? Mediante, então, aí você tendo acusado previamente essa possível resposta correta. É legal mencionar também que, de acordo com o grau de complexidade da pergunta, você pode alterar a questão do tempo. Então, você quer 20 segundos para respondê-la, 30 segundos? Depende, você vai escolher de acordo com o grau de dificuldade, né? Uma vez que você conhece o seu público-alvo, ou seja, o seu aluno. Então, ele sempre dá algumas versões de provas, algumas opções de questões, na verdade. Eu sempre coloco o questionário, tá bom? Eu acho melhor, mais fácil, tá? Pode ser que isso seja perguntado antes de você começar a elaborar as questões, mas aí então você coloca questionário, tá? É também interessante você, quando termina, né? Você coloca o título do seu Kahoot, uma breve descrição dele, né? Então, por exemplo, o título Present Perfect, presente perfeito em inglês. Descrição: verificar a aprendizagem do conteúdo referente ao Present Perfect. Enfim, aí você vai colocar de acordo com a sua impressão, de acordo com a sua necessidade. Uma vez que você terminou e você clica ali em cima em Kahoots, né? Todos os seus Kahoots vão estar ali visíveis para você. Você vai ter acesso a eles. Por quê? Porque você não vai utilizar apenas uma vez aquele teste. Você vai utilizá-lo várias vezes, quando você quiser, para a turma que você quiser, né? Como se você já tivesse um template pronto para você utilizar. Não seria nem a forma correta aqui dizer template. Seria mais assim, o jogo mesmo pronto para você utilizar sempre que você quiser, né? Você não precisa ficar fazendo, refazendo, refazendo, a não ser que você queira editar alguma coisa, que você queira modificar alguma coisa. Aí você clica em play. Então vamos supor que você tenha escolhido aquele lá, Practique su espanhol, que é um dos meus. Você clique em play, tá? Você clica em play. Aí ele vai te dar duas opções, ó, choose a way to play this Kahoot, né? Você tem que escolher o modo, a maneira pela qual você quer jogar, né? Você quer atribuir esse Kahoot. Então, vamos supor que eu clicasse na primeira opção, na da esquerda aí, né? As informações a seguir, agora do slide, do vídeo, servem para quem clicou na esquerda. Posteriormente, eu vou explicitar também a outra, o que eu acho mais interessante, essa outra, em decorrência do contexto, né, de pandemia, a questão das aulas remotas, tudo isso. Então, ó, ao clicar na opção da esquerda, que você sempre vai utilizar o clássico, tá bom? Você clica nessa opção para continuar. Aí, o que acontece? O aluno deverá entrar neste endereço ou no aplicativo que ele tem no celular e digitar esse código.
tá? E o professor vai visualizar os alunos que estão entrando na parte inferior da tela. E aí ele clica em começar quando todos aparecerem ali. É importante, gente, que os alunos, ao entrarem, que eles coloquem o seu nome verdadeiro, tá? E não apenas o seu nickname, o seu apelido. Coloquem o nome. Por quê? Porque depois você vai ter a possibilidade de ver que questões esse aluno acertou. Então fica fácil uma vez que ele não mentiu o nome, né? Ele colocou o nome verdadeiro, tá? Então, resumindo, o seu jogo já está pronto, o aluno vai entrar no kahoot.it, o aluno vai colocar aquela numeração, e aí quando você vir que todos os alunos já estejam aí nessa tela, abaixo aí do Kahoot, você começa o jogo. É mais ou menos assim, ó. À esquerda nós temos a tela do professor, eu já acabei de mostrar para vocês no slide anterior, e a outra é a tela do aluno, que é o kahoot.it, né, o site, que aí ele vai colocar a numeração do jogo e clica em Enter, tá? Aí o que, que acontece? Na tela do professor tem aí a pergunta e na tela do aluno ele vai responder de acordo com o código, né, de acordo com a forma geométrica que condiz com a resposta. Aí vocês devem estar me perguntando, mas como? Sendo que a pergunta só aparece na tela na tela do professor e na tela do aluno somente a resposta, né, que ele vai ter que julgar. Como que ele vai saber a pergunta? Então, justamente em sala de aula, essa tela do professor seria o Data Show, tá? Trabalhando remotamente, o professor pode compartilhar a tela dele. Se ele usa, por exemplo, o Teams, ele vai compartilhar pelo Teams. Se ele usa o Meet, ele vai compartilhar pelo Meet. Aí o aluno abre uma outra aba, que vai ser essa segunda tela aí dele, né? Para poder responder. Então, fica fácil, certo? Mas aquele outro jeito que eu disse vai ser logo mais explicitado, que eu acho melhor e mais fácil, em decorrência desse contexto aí de pandemia, né, de aulas remotas. Mas assim, é super aplicável esse também, via compartilhamento de tela, tudo bem? Como eu disse a vocês, então, ó, nós havíamos explicado até agora aquela primeira opção. Agora a segunda opção, que está escrito For Self-Paced Learning, ou seja, ao clicar ali em Assign, você vai atribuir uma atividade para o aluno num dado período de tempo e ele vai poder entrar respeitando o seu ritmo, né, e cumprir com a atividade. Ele não precisa necessariamente, por exemplo, estar com todos jogando ali, todos juntos. Não, né? Cada um no momento que bem entender, tá? E no final ele dá um ranking. Então é bem interessante, considerando essa questão de aulas remotas. Esta segunda opção, ok? Ó, ao atribuir o quiz, então, você precisa colocar a data e o horário. Mas atenção, né? Os jogadores, os alunos, eles vão ter que fazer essa atividade até aquela data ali no caso, ó, dia 21 de agosto, tá bom? E outra coisa, não adianta ele entrar naquele horário porque já não vai estar mais habilitado para ele poder fazer. Ele tem que fazer antes daquele horário, tá bom? Então, essa data que você coloca aí e esse horário, olha o que está escrito ali em cima, ó. Players should complete it before. Ou seja, os jogadores devem completar a atividade antes dessa data. Tudo bem? Então, isso é importante ao pensar num quiz, ao colocar a data. Aí, o que, que você faz? Qual é o próximo passo? Você vai invite more players, convidar mais jogadores. Você vai copiar o URL, tá? O link. E aí você vai compartilhar esse link. Então você vai dar para o seu aluno. Por exemplo, ó, gente, até tal dia vocês têm que realizar essa atividade. E entrega o link que eles vão saber como proceder. Eles vão saber colocar o apelido deles, eles são bem autônomos nesse sentido, então você pode ficar despreocupado. Por exemplo, eu coloquei o meu ali para vocês verem, um de 10 questões, né? Olha o que está escrito, Open for 2 days, 19 hours. Ou seja, ele vai estar aberto por 2 dias, tá? Que eles teriam para fazer. E eles têm que colocar o apelido embaixo, ó, Enter Nickname.
eles pedem o nickname. Mas como eu pedi para vocês, quer dizer, pedi não, como na verdade eu dei a dica para eles colocarem o próprio nome deles, tá bom? Por quê? Porque depois fica mais fácil para você realmente analisar como foi a performance desse aluno, tá? Ver o que ele acertou, o que ele errou, até para você poder retomar depois, né? Pensando aí em avaliação formativa, né? Para estar retroalimentando todo esse processo a todo momento. Isso é importante. Uma vez que eles já jogaram, quando você vai ter na sua plataforma essas informações, tá? Então aí quando você clica ali em Report Options, naqueles 3 pontinhos, você pode fazer o download da planilha de Excel. Olha que interessante, na planilha de Excel, você vai ter toda a performance, o desempenho dos alunos. Então você terá o ranking, todos os nomes desses alunos, que questão ele acertou, que questão ele errou, e inclusive o ranking, né? A classificação desses alunos. Não sei, às vezes, eu particularmente na ETEC, eu dou prova mensal via Kahoot. Então, por exemplo, mediante o ranking, o número de questões, eu já consigo atribuir uma menção. Então, para mim, isso é muito importante, ter esse feedback, ter essa planilha que o próprio sistema me disponibiliza, tá bom? Gente, eu vou falando, parece que vai ficando complicado. Mas quando você coloca a mão na massa e vai descobrindo, as coisas ficam legais. Trabalhar remotamente é isso, e utilizar as TICs, utilizar a tecnologia a nosso favor, é justamente isso. É você desbravar um caminho que até então era desconhecido por você. E lógico, você vai ter muitos problemas, muitas dificuldades. Mas aí a gente vai perguntando. Aqui vocês têm um caminho. Agora cada um vai descobrindo aí para ver o que consegue, o que não consegue, tá bom? Até para poder pedir, né, ajuda. Bom, vale mencionar também que quando você termina de submeter a atividade, o aluno responde a uma autoavaliação, né? Que consiste em algumas perguntas básicas, como, por exemplo, o que você achou da atividade, como você se sentiu, você recomendaria este Kahoot a alguém, tá bom? Sendo assim, o professor também recebe de uma maneira muito prática, como eu já disse para vocês anteriormente, né? Seguindo os passos na tela, uma planilha de Excel com todas as informações do aluno, o que ele errou, o que ele acertou, o ranking, enfim, um apanhado de informações que serve com vistas à avaliação formativa. É um respaldo tanto para o professor, que pode atribuir menções, e para o aluno, que pode verificar de fato suas fragilidades e procurar respostas a ela. Você pode compartilhar essa avaliação, essa planilha, qualquer coisa para eles. Isso é muito interessante para eles realmente saberem o que eles erraram, o que eles acertaram. Caso o professor queira utilizar o Kahoot no cômputo de suas notas, é importante pedir ao aluno que, ao sincronizar com o seu celular, coloque seu nome tal qual é, para que o professor não se perca ao aferir a aprendizagem e atribuir os conceitos. Então, na verdade, foi o que eu já disse anteriormente, né? Nada de pôr o apelido, coloque o nome oficial do aluno, tá? É melhor. Veja, aqui eu tenho o feedback, a primeira aba da planilha. Veja, é um exemplo, tá? Tem ali verb to be, tá? Mas, enfim, você tem ali, ó, o play it on, ou seja, quando foi jogado, quando esse jogo foi realmente usado. Hosted by, ou seja, quem foi o autor. Play it with, ou seja, foi jogado com quem? Ó, 27 players lá, 27 jogadores, right? Ok? Bom, aí depois você tem uma performance geral, ó. Aí você tem o feedback, ou seja, o que eles colocaram, ó, o número de respostas, o quão divertido foi, se você aprendeu alguma coisa, se você recomenda, né? Como você se sente. Então veja que você tem aí várias informações, até agora informações assim bem gerais, né? Só para eles sentirem, para você sentir. Aí, na segunda aba da planilha, você tem a pontuação, as questões corretas, as incorretas. Então, por exemplo, ó, você tem aqui alguns nomes, tá? Você tem o total score, o número de score total, né? Você tem correct answers,
as respostas corretas e incorrect answers. E as respostas incorretas, ok? Olhe, nessa terceira aba, vocês têm, na verdade, da planilha, né? Tem um resumo com a pontuação, né? Considerando aí as questões corretas, as erradas. Vale interessar também que a pontuação, às vezes, ela é diferente de um aluno para o outro, mesmo que os dois tenham acertado. Por quê? Porque pode ser que um tenha respondido de um jeito mais ágil, de um jeito mais rápido. Então, como é gamificação, né? Ele vai pontuar mais, tá bom? Esse aluno que foi mais ágil, então, ao responder, ao escolher a resposta correta. Nesta quarta planilha, tudo que se relaciona à primeira questão e o público-alvo você tem, né? As próximas abas se referem a cada questão. Então, se sua prova teve 10 questões, você vai ter mais 10 abas dessa daí, né? Sempre referente a uma questão para você ver quem acertou, quem não acertou, a pontuação. Na verdade, gente, muita informação aí a gente não usa, tá? O que a gente vai usar? A questão que o aluno acertou e a que ele errou. Ponto. E o ranking que tem lá no começo, basicamente, tá bom? Bom, gente, o Kahoot possibilita a versão free, como vocês sabem, né? Você não paga. Porém, se você utilizar muito, chega uma hora que ele te obriga a fazer o upgrade para a versão paga, né? O que vale muito a pena, né? Tendo um cartão de crédito internacional, vale muito a pena pagar, que é baratinho, tá? Mas, caso o professor não queira, ele pode fazer um cadastro outra vez, com outras informações, e-mails diferentes, etc. Assim, ele conseguirá outra vez obter acesso a essa maravilha que é o Kahoot. Minha sugestão, o que eu sugiro que quando você começar a aparecer muito essa questão de atualização para você migrar para a versão paga, faça isso. É barato, compensa, porque você tem uma ferramenta muito importante, muito positiva, né? Que estimula a imaginação, a criatividade, que engaja o aluno para que ele consiga um objetivo, tá? É muito importante. O professor precisa ter essas ferramentas a seu dispor, tá bom? Porque assim ele consegue fazer com que sua aula não seja meramente uma aula tradicional, né? Seja uma aula muito significativa, muito rica, que esteja inserida no dia a dia do seu aluno, né? Isso é muito importante. Caso vocês queiram mais informações, acessem esse link aí, ó, da editora Bagai, porque eu, junto com uma amiga, que é a professora Bárbara, nós publicamos um artigo. E esse artigo, ele fala justamente essa questão do Kahoot. Ele apresenta o Kahoot de um jeito básico, de um jeito bastante acessível, mas pelo menos é o começo para despertar a vontade no professor, né? De buscar, de se inteirar, de conhecer o que tem de legal aí dentre essas possibilidades tecnológicas para nós usarmos em sala de aula ou até mesmo remotamente, ok? O artigo está na página 159. Obrigado.